Queremos ouvir a tua voz nesta noite, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Versículo 31. Amém? Amém. Diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Agora Mateus capítulo 8, irmãos. A partir do versículo 5. Eu vou ler só o 10, irmãos, depois eu leio o texto para os Mateus 8, versículo 10, diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel comprei tamanha fé. Amém? Os irmãos podem ser sempre. Amém. Jesus. Eu vou ler essa segunda parte desde o versículo 5. Os irmãos entendam o texto, amém? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aqui duas situações diferentes, dois momentos diferentes de pessoas com experiências com o Senhor Jesus. No primeiro, em Mateus capítulo 14, a partir lá do versículo 22, nós vemos a situação onde os discípulos que estavam com Jesus, eles já conheciam a Jesus, já tinham presenciado os seus milagres, mas no meio de uma tempestade eles se apavoraram, e até Pedro vai até o Senhor e caminha sobre as águas, e em um determinado momento ele começa a afundar. Os irmãos conhecem o texto. E nesse segundo texto, o centurião, um homem que não fazia parte do povo de Deus, ele era um gentil, não era um judeu, mas ele tinha fé na palavra, na pessoa do Senhor Jesus, e ele sabia que a palavra do Senhor Jesus era suficiente para que o seu servo fosse curado. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, a parte B: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. E é sobre isso, irmãos, sobre fé, Glória a Deus. que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu posso até não estar vendo, mas a minha fé consegue enxergar, porque eu creio que o Senhor fará. Glória a Deus. Isso é fé, irmãos. Amém. Não é enxergar com os olhos humanos, Creio, Senhor. mas
Saber o Deus a quem nós servimos, que para Ele nada é impossível, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é justo, que Ele é santo, e que Ele faz por mim e por você, em todo o tempo. No livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46, João capítulo 4, a partir do versículo 46, diz assim: segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que lhe dissesse que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e o anunciaram, dizendo: teu filho vive. Glória a Deus. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Glória a Deus. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. E Jesus fez esse milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém. Sabe, amados, tem situações nas nossas vidas que parece que a nossa fé fica um pouco estremecida, se é essa a melhor palavra. Momentos que as situações, as tempestades, parecem ser maiores. Muitas vezes a gente pode pensar que estamos sozinhos, mas existe um versículo que eu sempre digo com os irmãos. Eu acho que a gente tem que carregar para as nossas vidas em todos os instantes. Que está lá em Mateus, capítulo 28, verso 20. Glória a parte B. Deus. Eis que estarei convosco todos os Glória a dias, Deus. até a consumação do século. Aleluia. Todos os dias. Aleluia. E nós acabamos, irmãos, de ler aqui no versículo 50 de João capítulo 4. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Crer, irmão. Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, na sua palavra, irmãos. Saber que confiar, irmãos. Crer, confiar no caráter do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus fala isso, tem que nos bastar, irmãos. Amém. A palavra do Senhor é isso que basta para mim e para a sua vida. A situação pode não parecer aquilo que nós gostaríamos, ou pode até parecer diferente daquilo que nós imaginamos. Mas o Senhor Jesus, Ele tem o controle da minha e da sua vida. O Senhor Jesus, Ele não dorme, não cochila. Glória a Deus. Os seus olhos estão atentos a minha e a sua vida em todo o tempo, em todo instante, irmãos. E Aleluia. quando nós, irmãos, compreendemos que a palavra do Senhor, que a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é a expressão do seu caráter, então a gente vai entender que a gente não precisa de mais nada, irmãos. Só da palavra do Senhor Jesus. Amém. É isso que nós precisamos. Aleluia. Muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente sofre, porque a gente simplesmente esquece, irmãos, que a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias. Nós acabamos de louvar que Ele vence a luta, irmãos, e faz canção inimigo das nossas Glória a almas. Deus. Ele cuida de nós o tempo todo, Ele vence as nossas, Ele luta por Glória. nós, Ele vence as Glória. nossas batalhas, irmãos. Oh, glória. Nós não temos que temer, irmãos. Isso não é uma reunião à toa. Nós não saímos da nossa casa, irmãos, por uma reunião social, irmãos, ou porque alguém nos contou. Nós saímos da nossa casa para nos encontrar com o Senhor Jesus. E nós sabemos que isso é real, irmãos. Isso é verdadeiro. Nós sentimos a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E isso,
si, a palavra do Senhor Jesus, irmãos. É isso que garante a minha e a sua vida. É isso que garante a minha e a sua vitória. A palavra do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Porque Ele disse, e se Ele disse, está dito, irmãos. Deus não é homem para que minta, irmãos. Nem filho do homem para que se Glória arrependa. a Deus. Porventura, diria ele, não faria. Ou falaria e não confirmaria. Amém. Está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Glória a Deus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não se arrepende daquilo que Ele disse, irmãos. Se Ele disse que nós, Ele disse lá na sua palavra, irmãos, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Tantas e tantas palavras que o Senhor nos traz aqui. E nós muitas vezes fraquejamos, irmãos, porque nós esquecemos da sua palavra. Mas aí o Senhor diz lá em Josué, irmãos, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras, não tomar Glória a emprestado, tá, Deus. gente? Vamos ler Josué. Aleluia. Josué capítulo 1, no versículo 8, Oh, glória a Jesus. que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente medita na palavra, irmãos, dia e noite, em todo tempo, em todo instante, então a gente sabe para onde caminhar. Amém, Jesus. Então a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, porque o Senhor prudentemente conduz o nosso caminho. Glória a Deus. Na sua justiça, Ele conduz no seu caminho. Glória a Deus. O Senhor ainda diz lá na sua palavra, irmãos, lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 6. A parte B diz assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. É assim, irmãos. Toda vez que a gente duvida, que a dúvida sobe no nosso coração, a gente começa a procurar soluções. E a gente começa a procurar soluções de acordo com o nosso achismo, com aquilo que a gente acha que é melhor. E nunca dá certo, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso, irmãos. Então não dá para confiar no nosso coração. Mas dá para confiar na palavra do Senhor Jesus, que conduz o meu e o seu caminhar em todo o tempo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a você em todo o tempo, irmãos. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Eu estou lendo 1 João 5,10, irmãos. Eu acabo não esperando, porque as horas se avançam. 1 João, capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho de Deus, no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então a gente não pode duvidar, irmãos. Porque quando a gente duvida, a gente está achando que Deus é mentiroso. E se o Senhor Jesus, Ele disse, Ele garante. Porque Deus garante, irmãos, aquilo que Ele faz. Então, não se permita duvidar, irmãos. Em nenhuma situação, em nenhum tempo, seja qual for a situação, o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, o nosso amado Rei Jesus, Ele sempre está no controle. Em todo o tempo, irmãos. Ele pagou um alto preço por mim e pela sua vida. E Ele diz na sua palavra que nós não somos seus servos, mas Ele nos chama de amigo. Glória a ler, Deus. irmãos. João 15,15. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Glória a Deus. Todos nós temos amigos, irmãos. Não conhecidos, né? Conhecidos nós temos muitos. Mas nós temos amigos. E esses amigos a gente sempre sabe que pode contar. E por que a gente sabe que pode contar com esse amigo? Porque a gente conhece o caráter desse amigo. Então a gente sabe que sempre que nós precisarmos, ele vai estar lá. Amém. E a gente está falando de pessoas humanas. Quem dirá o Senhor Jesus, Aleluia. que é fiel, que é reto, que é perfeito, que é longânimo, que é justiça, que é amor, irmãos. Quem dirá o Senhor Jesus, que nós acabamos de ler, que diz que nós somos seus amigos. Aleluia. E Ele fez conhecer tudo aquilo que Deus a Ele ensinou. E nós sabemos, irmãos, que se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor Jesus tem nos sustentado. Verdade. Não existe regras, irmãos. Nós estamos aqui Glória porque a a Deus. misericórdia do Senhor se renova cada manhã nas nossas vidas. E é por isso que aqui estamos. Glória a Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus, Ele não falha, Ele não erra e Ele não muda. Sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória Hebreus a 13, Deus. 8. As experiências mais difíceis das nossas vidas, irmãos, são aquelas que nós mais conhecemos a Deus. Eu tenho certeza e posso falar disso com convicção, irmãos. Quando você achar que a situação está muito difícil, que está bem apertado, pode saber que o Senhor Jesus vai se apresentar a você. Ele vai mostrar a sua glória ali. Você vai saber que Jesus é Deus, irmãos. E não é em vão, irmãos. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos Deus não de ouvir falar, mas nós conhecemos Deus porque Ele caminha conosco todos os dias. Então leia a palavra, irmãos. Glória a Deus. Conheça a palavra. Medite na palavra dia e noite, como o Senhor disse ali no livro de Josué. Amém. Quando nós lemos ali, irmãos, capítulo 14 de Mateus, nós lemos a experiência que os discípulos tiveram quando eles estavam ali no barco. O Senhor Jesus estava se despedindo da multidão, pediu para que eles entrassem no barco e seguissem para outra banda, e o Senhor Jesus se retirou um pouco para orar. E diz ali que num determinado momento já havia escurecido e as ondas estavam revoltas. E aí eles começaram a sentir medo, começaram a achar que o Senhor tinha se esquecido deles, que eles iriam perecer no meio daquelas ondas, no meio daquela tempestade. E aí Jesus então aparece a eles e diz: Jesus, porém, lhes falou dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Não é só o fato, irmãos, que muitas vezes nós falamos que Pedro sentiu medo e afundou. A gente sabe que nós acabamos de ler, né? O medo, ele gera dúvida. E isso muitas vezes nos faz perecer. Mas não é somente isso, irmãos. Mas o fato que Pedro, ele foi caminhar sobre as águas após o Senhor ter liberado aquela palavra a ele. Se nós nos atentarmos no versículo, Pedro diz a ele assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, irmãos. Ele não desceu do barco imediatamente quando ele viu, mas ele, antes, ele disse ao Senhor: se és tu, manda-me ir. Por quê? Porque Pedro, irmãos, ele sabia o que representa a palavra do Senhor. E é isso que nós temos que entender, irmãos. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. É por isso que não dá para sentir sono quando você está no culto. É por isso que você tem que se esforçar em ler a palavra quando você está na sua casa. Porque a palavra do Senhor é o Senhor Jesus.
é a boca do Senhor Jesus, é Ele falando conosco, é Ele que traz consolo, é Ele que dá refrigério, é Ele que traz salvação para as nossas almas, irmãos. É Ele que nos liberta do medo, é Ele que nos traz a vitória, é o Senhor Jesus, irmãos. Salmos 56, o verso 3, eu amo esse versículo, diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. É isso, irmãos. Quando o temor nos sobrevém, confia no Senhor. Lembre o Deus a quem você serve, irmãos. Não é à toa, não é em vão. Isso aqui não é um livro de história, irmãos. Isso é real, isso é promessa, irmão. Promessa, como diz aqui o nosso pastor Fernando, atestada com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, irmãos. Nós não merecíamos, e o Senhor se deu por mim e por você, irmãos. Lembre-se disso, irmãos. Nós somos preciosos, irmãos. Nós temos valor diante do Senhor Jesus. Nós somos paz. E nós não estamos aqui sentados em vão. Não é à toa que nós estamos ouvindo isso. Se o Senhor Jesus está falando conosco, irmãos, é porque isso é verdadeiro. Ele faz, irmãos. Ele faz. Ele faz. O tempo todo. Aleluia. Lucas, no capítulo 5, irmãos. A partir do capítulo 1, Glória a Deus. diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te do mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu já podia sentar, né? Glória a Deus. Aleluia. Oh, poder. Aleluia. Deu para entender, irmãos? Não é o esforço humano que garante a vitória, irmãos. Não é aquilo que a minha capacidade humana alcança. Não é aquilo que eu aprendi na escola. Não é a minha posição no trabalho. Nada disso garante o resultado, irmãos. Mas o resultado está aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Eles ficaram a noite inteira trabalhando e nada conseguiram. E quando o Senhor Jesus disse: lança a rede, a palavra do Senhor, ele disse que rompia-lhes a rede, tamanha foi a pesca. Não é o nosso esforço, irmão. Não se engane. A palavra de Deus garante e é tudo que nós precisamos. Que venhamos ler a palavra, meditar nela de dia e de noite, conhecer ao Senhor, como diz lá no livro de Oséias, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, e não esquecer, irmãos, que tudo que nós precisamos está aqui na palavra do Senhor. Essa é a nossa fé, irmãos, no Deus poderoso a quem nós servimos. Amém? Eu agradeço a oportunidade das palavras.